I could feel it in my bones. There was something going on. Let's shut it down, hanging around. O Duque de Arabor, Henrique Conte, era uma figura de poder e imponência. Suas batalhas eram travadas com a precisão de um guerreiro imbatível, conhecido por sua habilidade letal, mas também pelo seu caráter imprevisível. As mulheres se atiravam aos seus pés, desejando sua atenção, sua paixão fugaz, mas nenhuma delas jamais chegava a tocá-lo de verdade. Ele, o bárbaro libertino, se entregava aos prazeres físicos, mas nada, nunca, lhe dava a sensação de estar completo. Seus dias eram marcados pela luta constante, não só contra os exércitos inimigos, mas contra o vazio dentro de si. Entretanto, o tempo não poupava o que Henrique mais temia: a solidão. Em seu castelo de pedras e sombras, ele encontrava consolo apenas em uma guerra sem fim contra Deur, o Duque de Haddock. O conflito entre eles era por uma terra fronteiriça entre os dois condados. Cada batalha, cada confronto, parecia mais um grito mudo para preencher o vazio que o atormentava. Foi em um desses dias, após a última luta feroz contra Haddock, que Henrique se viu diante de um cenário inesperado. O destino tinha mais uma peça a jogar. Deur, conhecendo a fraqueza do Duque de Arabor, sabia como o manejar. Ele possuía uma filha, Nanai, cuja beleza da donzela era famosa por todos os cantos do reino. Sabia que, se conseguisse manipular o desejo de Henrique, poderia quebrar sua resistência. Ordenou então que Nanai fosse até a estrada por onde Henrique passaria com a sua guarda como isca, para que ele fosse capturado pelos seus guardas. Dessa forma, Nanai se colocou no caminho de Henrique e, quando ele a viu, seu coração a desejou intensamente. A bela jovem está perdida aqui em minhas terras? Sei que não é do meu reino, pois eu nunca vi. Henrique falou, aproximando-se vagarosamente da jovem. Sim, meu senhor, eu consegui fugir de um homem que me raptou, porém não sei como voltar para o meu povo. Ela fingiu estar amedrontada. Pois eu terei um grande prazer em lhe ajudar. Imediatamente, Henrique pensou que aquela jovem poderia lhe proporcionar agradáveis momentos e, tencionando em ficar a sós com ela, dispensou seus guardas, dizendo que assim que pudesse, voltaria para o castelo. Quando Nanai viu a guarda do duque se afastando, sorriu vitoriosa, pois dessa forma ficaria mais fácil dele ser aprisionado. Obrigada, meu senhor, mas como eu poderei retribuir este favor? Nanai falou, fingindo-se inocente. Não se preocupe com isso, minha jovem, pois certamente você possui a condição de me retribuir prazerosamente pela ajuda que lhe prestarei. Enquanto ele falava, seus olhos a examinavam maliciosamente. Após a sua guarda ter continuado seu trajeto, Henrique pensou que teria algumas horas de prazer naquele lugar com a linda mulher e, sorrindo de forma sedutora, começou a se aproximar dela lentamente. Você é de qual aldeia? Henrique perguntou, mas Nanai não respondeu, porque nesse momento os guardas de Deur apareceram e um deles disse: Renda-se a nós, Henrique. Você está cercado. Henrique percebeu que havia caído em uma emboscada, mas não iria se entregar facilmente. Puxou a espada e respondeu: Nem morto eu me renderei a vocês. Uma luta desigual começou a ser travada.
Henrique estava em desvantagem, porém lutaria até o fim. De repente, sentiu uma dor nas costas e seus olhos se fecharam. Nanai fez o que seu pai havia pedido, no entanto, não se sentiu feliz quando viu o Duque de Arabor na cama ferido e delirando pela febre alta que o ferimento provocara. Preocupada, ela perguntou ao médico do castelo: "Ele vai ficar bom?" "Acredito que sim. Ele é jovem e forte. A febre cederá." No quarto onde o Arabô estava havia pouca iluminação. Vários cobertores grossos cobriam o ferido. Sua cintura tinha sido enfaixada e Nanai sabia que ele estava inconsciente. Para ela, bastava permanecer ali o observando. Havia nele algo que a fascinava. Por ela, ficaria perto dele o tempo todo. Sentia-se responsável e era, por ele estar naquelas condições. Não sabia o que o seu pai faria com ele, mas certamente não o deixaria sobreviver, já que o ódio que sentia por Henrique era muito forte. Ela cuidou dele aplicando pano molhado em sua testa para que a febre baixasse. Enquanto tentava diminuir a febre, Nanai admirava seus músculos, a pele, a barba e os cabelos de Henrique. Em seu delírio febril, ele murmurava palavras que, para ela, não faziam sentido. Enquanto isso, Henrique se sentia em outro lugar, talvez no paraíso, com belas mulheres sorrindo para ele. Ouvia até uma voz angelical de uma bela jovem que alisava sua testa. Mas e a dor? Quem morre ainda sente dor? Ele se questionava em seus delírios febris. Bem, quem sabe se ele não havia morrido, mas apenas estava perto da morte? A mente de Henrique estava em plena agitação. Nanai cuidou de seu prisioneiro o tempo todo. Apesar dele ser seu inimigo, não se sentia feliz com a aproximação de sua morte. Certamente ele iria sobreviver, mas o que o seu pai faria com ele? Não seria melhor deixá-lo morrer do que vê-lo torturado pelo resto de seus dias? Ela pensou. Sabia que seu pai iria torturá-lo até a morte e exultaria ao ouvir cada gemido que saísse dos lábios do pobre homem. Quando ela voltou ao quarto outro dia, o que encontrou não foi o homem arrogante e destemido que ouvira falar, mas um homem frágil, com os olhos cansados, mas ainda atraente. Sua presença era tão forte quanto o fogo em uma tempestade, e Nanai não podia negar que, apesar de tudo, algo em seu peito disparava como um tambor diante dele. Você finalmente acordou, Duque de Arabor. Como é se sentir derrotado e preso? Nanai provocou, sua voz suave e ao mesmo tempo desafiadora. O seu olhar dizia mais do que suas palavras. Ela o estudava com a curiosidade de uma caçadora, mas também com o fascínio de alguém que desejava conhecer algo além da superfície. Henrique, sentado na cama, observava-a com uma intensidade que ela sentiu fisicamente. Ele estava mais enfraquecido do que nunca, mas não se permitiria mostrar isso. Você acha que me conhece? Disse ele, levantando-se lentamente, como uma fera prestes a atacar. Mas não sabe o que realmente sou. A proximidade fazia o ar entre eles se tornar denso, carregado de um desejo reprimido que queimava em silêncio. Nanai, que inicialmente vinha com a intenção de zombar e humilhar, por ele ser declarado seu inimigo, olhou-o com desprezo. O olhar de Henrique também não era cordial, mas sim cheio de ódio.
Eu conheço o suficiente sobre você, Duque, ela disse, tentando manter a voz firme, mas seu corpo a atraiu. Seus olhos se desfocaram momentaneamente, capturados pela intensidade da presença dele. Homens como você só sabem o que é conquistar, destruir, mas não sabem o que é ser tocado de verdade. Não sabem o que é ser desejado por algo que não seja sua força. Você se esqueceu de dizer uma outra qualidade minha. Homens como eu sabem dar prazer a uma onça brava como você. Soube que Deur precisou colocar a filha para me seduzir para ele me prender. Qual honra há em você, mulher, que usa o corpo para prender um homem? Nenhuma. As palavras de Henrique ecoaram como um choque e, por um breve momento, Nanai se viu em silêncio. Ele percebeu que havia atingido o alvo certo, pois Nanai se mostrava magoada com as suas palavras. Eu sou desejado, mas não da maneira que você imagina, disse ele, se aproximando dela com passos lentos, calculados. Ele não queria perder a compostura, mas a visão dela, tão perto, tão desafiadora, fazia seu corpo se rebelar contra a sua própria racionalidade. Você é desejado? Soube que as mulheres vivem a seus pés. Você as tem em suas mãos e, mesmo assim, está vazio. Nanai continuou, afastando-se dele para não se deixar encantar pela sua presença sedutora. Eu sei quem você é, Henrique. Você não me engana. Só a si mesmo. Não há honra nas suas conquistas amorosas, seu bárbaro libertino. As palavras dela penetraram fundo em Henrique como se cada uma fosse uma lâmina afiada cortando o escudo que ele mantinha sobre seu coração. Ela estava certa. Ele nunca se apaixonou por nenhuma mulher que possuiu. Todas faziam parte de seus prazeres momentâneos. Eram apenas desejo, e isto ele admitia. Ele ia dizer alguma coisa, mas ela se retirou imediatamente. Naquela noite, quando ele dormiu, uma mão tapou a sua boca e ele acordou assustado. Era Rudek, seu guarda, fazendo sinal para ele ficar em silêncio. Viemos tirá-lo desse lugar. Fique em silêncio e me acompanhe. Há outros guardas na floresta nos esperando, senhor. Rudek, eu quero que você pegue Nanai, a filha de Deur. Mas, senhor, quero essa mulher. Henrique repetiu a ordem. Não discuta. Não há refém melhor do que ela. Nanai abriu os olhos embaçados pelo sono, pois alguém estava no seu quarto. Em seguida, mergulhou na inconsciência e a cabeça pendeu sobre o travesseiro. Quando acordou, estava no castelo de Henrique e ele aguardando que ela recobrasse os sentidos. Peço desculpas pela agressividade de Rudek, meu guarda e amigo pessoal. Ele não deveria te desmaiar. Você me fez a sua prisioneira? Você vai pagar pelo que fez. Ela o ameaçou. Ele riu e caminhou para a saída do quarto. Antes de se retirar, virou-se. Não faça ameaças vãs. Tenho pena de você. Não devia ter feito a tolice de participar de uma emboscada contra mim. No dia seguinte, quando o dia começou a clarear, Henrique retornou ao quarto de Nanai. Quando ele entrou, ela se assustou porque estava nua, apenas enrolada em um cobertor. Está mais calma agora? Trouxeram as suas refeições? Eu exijo que você me liberte. E avançou sobre Henrique com uma estaca de madeira,
que algum serviçal havia esquecido no quarto. Ele rapidamente se desviou, agarrando-a pelos longos cabelos e os puxou, obrigando-a a parar. Nanai gritou e se encostou nele para sentir menos dor. Calmamente, ele enrolou os cabelos negros no pulso, mantendo-a presa, sem poder dar um passo. Tudo o que falam a seu respeito é verdade, seu monstro. Você é um bárbaro, sem alma e sem coração. O olhar dele era calmo, porém Nanai não se deixou enganar. Aquele bárbaro iria torturá-la. Você pode até me torturar, mas eu não me renderei a você. Torturá-la? Não é má ideia. Você só me causou aborrecimentos. Seduziu-me em uma emboscada e eu acabei ferido e preso em seu castelo. Com um novo puxão, trouxe-a mais para perto dele. O cobertor escorregou e ela, apavorada, tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Ficou nua diante de Henrique. A surpresa dele foi tanta que a soltou. Nanai se cobriu e disse: Você conseguiu me humilhar, não foi? Está satisfeito agora? Não, só se você estivesse nua nos meus braços. Henrique, movido por um desejo intenso, avançou. Sem aviso, agarrou Nanai com força, puxando-a para mais perto de si. O toque de suas mãos foi como um incêndio e ela, por um momento, se esqueceu de tudo ao seu redor, exceto dele. O desejo entre eles explodiu e foi impossível negar. O corpo dela tremia contra o seu. Os seus olhos se encontraram, carregados de uma tensão que estava prestes a romper. Você é minha prisioneira agora, Nanai. Ele murmurou, seu rosto tão próximo do dela que ela podia sentir o calor de sua respiração. A voz dele estava rouca, quase desesperada. Mas também, no fundo, seja você quem me domine. O coração de Nanai batia acelerado. Algo dentro dela queria se afastar, resistir, mas o calor de Henrique, a força de seu toque, fazia querer se render. Ela fechou os olhos por um momento, mas, ao abri-los, encontrou os dele, tão intensos e desejosos ao mesmo tempo. Ela sentiu uma dor em seu peito, uma mistura de raiva e prazer que a paralisou. Eu sou prisioneira ou a mulher que você deseja? Nanai sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. O que ela estava dizendo? Ela não queria isso. Não poderia querer isso. Mas a verdade estava ali, diante deles. Henrique a puxou para si. A força em seu abraço, impossível de resistir. Ela sentiu a rigidez dos seus músculos, ansiando por ela e sem poder mais mentir para si mesma. Sua boca encontrou a dele em um beijo feroz, carregado de desejo reprimido, de raiva, de dor. O beijo era tão intenso que parecia consumir os dois, queimando tudo o que restava entre eles de orgulho e rancor. Mas, no fundo, ambos sabiam que o que havia começado como um ato de conquista, um jogo de poder, agora os transformava. Eles não estavam mais jogando. Eles estavam perdendo. Perdendo para o desejo, para a realidade que ambos tentavam esconder. Ela conseguiu se afastar e seus pensamentos eram conflitantes.
Como ela podia sentir o que estava sentindo por ele? Como? Aquele selvagem queria prendê-la como se ela fosse um animal. Porque não a matava simplesmente. Henrique se aproximou mais uma vez, agarrando-a pelo braço direito e a prendeu junto ao seu corpo. Mais uma vez, o cobertor escorregou e ela ia puxá-lo com a mão esquerda, mas ele antecipou-se. Lançou um olhar de desejo para o seio desnudo e o cobriu com a mão. Nanai se contraiu, sentindo medo, raiva e humilhação. Instintivamente recuou. Ele riu e a puxou outra vez, trazendo-a para a frente. Com a mão livre, Nanai desferiu-lhe um murro que Henrique simplesmente ignorou. Encostou-a na parede e assim ficou durante algum tempo, fitando-a. Depois, passou a acariciá-la. Correu os dedos sobre um dos seios, sobre o outro, repetidas vezes. Com rapidez, Henrique retirou a sua roupa. Nanai ficou olhando o corpo dele por algum tempo em silêncio. Ele era tão alto e forte, tinha o corpo coberto por pelos castanhos claros e o membro viril e entrumecido apontando para ela. Ela se assustou. "Por que você está assim?" ela exclamou com os olhos ainda fixos na parte inferior do corpo dele. "Você não sabe por qual motivo, Nanai?" Henrique nutria por ela algo tão intenso que jamais havia sentido antes por uma mulher. Estava acostumado a tomar o que quisesse, porém, ele queria que ela o desejasse com a mesma intensidade que ele. Não suportando mais as emoções que sentia, Nanai respondeu: "Quero saber, Henrique. Eu quero saber tudo sobre você." E não conseguindo mais resistir, abraçando-se a ele, oferecendo os lábios para um beijo. Henrique a mantinha contra o seu peito, sentindo que seu calor íntimo lhe queimava a virilha. Empurrou uma perna contra ela, provocando um suave gemido. E, dessa forma, dois grandes inimigos não conseguiram mais se odiar. Nascia ali, naquele ato, um grande e explosivo amor entre eles. Durante os dias que se seguiram, enquanto Henrique tentava manter sua posição de força e controle, Nanai, em sua luta interna, foi se entregando à complexidade daquele homem. Ele não era o monstro que ela imaginava, nem o libertino raso que ela esperava. Havia mais em Henrique, algo sombrio e profundo que ela começava a compreender, e a cada olhar trocado, a cada palavra carregada de desconfiança, algo mais os unia. Eles eram inimigos, prisioneiros e guardiões do próprio destino, mas também estavam sendo tocados por uma paixão que nascia em meio ao caos, ao conflito e à dor. E talvez, no final, fosse essa a verdadeira batalha: lutar contra o próprio coração. Henrique sorriu, um sorriso quase amargo, quando se deu conta de que ele já não tinha controle. Ele não era mais o Duque de Arabor, o libertino, o bárbaro. Ele era apenas um homem apaixonado por aquela mulher que, até algum tempo atrás, queria vê-lo cair. E ela, Nanai, a filha de seu inimigo capturada, agora era a única coisa que ele temia perder. Depois de pensar como conseguiria manter Nanai em seus braços como a duquesa de Arabor, Henrique resolveu entregar a Deur as terras que eram disputadas há
anos pelos dois duques, como uma forma de manter a paz entre os dois ducados. E assim, em meio a um castelo de pedras e sombras, em meio ao grito de seus próprios corações, o destino deles foi decidido. Um duque solitário encontrou o amor que nunca sentiu antes por nenhuma mulher. E Nanai reconheceu que, através da guerra e do ódio, dois inimigos descobriram o verdadeiro amor.